Que a graça e a paz de Cristo estejam em seu coração, trazendo vida, renovo, cura, entendimento, porque a fé, ela vem e vem por ouvir a palavra de Deus. Eu quero compartilhar nesse momento uma palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 20, onde declara que um rei chamado Josafá, ele, apesar de ser um homem segundo o propósito de Deus, um homem que tinha sido levantado pelo próprio Deus, esse rei, ele se viu numa situação muito difícil. Chegou até ele um relato que eu não gostaria de ouvir. E aqui em 2 Crônicas 20, versículo 2, está escrito: Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. E então, alarmado, assustado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. E aqui eu quero logo ir para o versículo 12, aonde o rei declarou: Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los acerca dos inimigos que vinham contra eles? E ele segue dizendo: porque nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu falo por mim, Luciana. Quantas vezes nos vemos em situações que a gente não sabe o que vai fazer? A verdade é essa. Tem hora que é muito fácil, você vai lá e compra, você vai lá e conversa, você vai lá e fala, você vai lá e coloca no lugar, você vai lá e faz um acordo, você vai lá e resolve. Glória a Deus. Mas viveremos situações, assim como o rei Josafá, olha a posição desse homem. E mesmo sendo um rei, tendo uma coroa de ouro sobre a sua cabeça, um rei que foi estabelecido pelo próprio Deus, ele se encontrou numa situação em que 3 exércitos imensos, enormes, vinham contra ele, que o próprio rei, a maior autoridade de uma nação, ele não sabia o que fazer. Talvez você que está me ouvindo, que é mãe, você não sabe mais o que fazer em relação aos seus filhos. Você não sabe. Você já tentou de tudo que você podia, mas você chegou no limite. É como se você estivesse falando: Deus, eu não tenho mais a quem recorrer, eu não sei o que eu vou fazer. Talvez você que é um pai de família, está passando uma situação extrema na área financeira, você não sabe mais o que fazer. Você já correu daqui, correu de lá e fez e conversou e negociou, você já tentou de todos os meios, você chegou no limite. Sabe quando a pessoa ela chega num momento que ela fica olhando para o tempo, assim, um olhar longe, que ela não sabe o que fazer. E assim acontece muitas vezes conosco, seja uma mãe, um pai, um esposo, uma esposa, seja no casamento, seja no emprego, seja na saúde. Mas é aí que eu vejo claramente esse homem declarando que, apesar dele não saber o que fazer, ele também disse: os meus olhos, os nossos olhos se voltam para ti. Tem pessoas que, quando não sabem o que fazer, elas metem os pés pelas mãos, elas agem de forma precipitada, elas entram em situações que não deveriam entrar, elas vão pela cabeça dos outros, elas, enfim, como se diz o ditado, passa o carro na frente dos bois. E o que estava ruim piora. A melhor coisa quando não sabemos o que fazer é se voltar para Deus. Não tem para onde voltar, gente, não tem. É o Salmo 121.
Eleva os meus olhos para os montes e me pergunto de onde vai vir o socorro. O socorro não vem daqui de baixo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não tem outro. Jesus, em João capítulo 6, pregando a palavra, ele foi tão profundo, tão penetrante a respeito dele ser o pão vivo que desceu do céu, aquele que come esse pão, aquele que come essa carne, aquele que bebe desse sangue. Foi algo tão profundo, tão espiritual, que muitos não entenderam. E ó, perna para quem tem. E os poucos que ficaram, ele perguntou: e vocês não irão com eles também? E Pedro respondeu: Senhor, para quem? Para onde? Não tem lugar, não tem outro. Só tu tens a palavra de vida eterna. Quando a mulher do fluxo de sangue gastou tudo, já não tinha mais recurso nenhum, ela já não sabia o que fazer. Ela ouviu falar que Jesus ia passar. E que com Jesus não tinha tempo ruim, não existia demônio que prevalecesse, legião, enfermidade, defunto. Sabia que com Jesus o milagre ia acontecer. E ela foi até ele, tocou na orla do seu manto e foi curada. 12 anos sangrando. Jonas no ventre do grande peixe. O que Jonas ia fazer ali? O que ele ia fazer? Apenas buscar a Deus. Ninguém poderia tirá-lo de lá se não fosse o Senhor. Davi diante de Golias. Davi não tinha experiência de guerra como os irmãos dele tinham, como o exército de Israel tinha. Humanamente ele não tinha nenhuma. Era apenas um rapazinho contra um guerreiro imbatível, invencível, Golias, de quase 3 metros. O que ele fez? Lutou da única forma que alcançaria a vitória. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Daniel, quando foi emitido o decreto que qualquer que orasse a outro Deus que não fosse ao rei, que não recorresse ao rei, durante 30 dias seria lançado na cova. O que Daniel ia fazer? Deixar de orar? Não, eu acho que ele orou foi ainda mais. Paulo, atrás das grades, preso por amar a Cristo e pregar o evangelho. O que Paulo ia fazer? Balançar o cárcere até achar que poderia jogá-lo na força do seu braço ao chão? Gritar, eu sou inocente, me tirem daqui? Não, Paulo louvava, adorava, exaltava, glorificava e mandava cartas de dentro das prisões que até hoje nos edificam. O que o rei Josafá fez? Ele foi para o templo. Ele decidiu o quê? Consultar a Deus, proclamou um jejum e foi clamar a quem poderia fazer todas as coisas. E como que ele foi para a batalha? A palavra fala no versículo 18, ele se prostrou, colocou o rosto em terra, juntamente com ele todo o povo de Judá e Jerusalém, em adoração ao Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor em alta voz. E depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Deus colocou uns contra os outros. E Josafá não precisou colocar a mão humana naquela batalha. Quando você não souber o que fazer, louve, adore, se prostre. Qual foi a última vez que você colocou o rosto em terra? Qual foi a última vez que na falta você deu glória a Deus? Qual foi a última vez que no vale você adorou o Senhor? É por isso que a palavra fala que Ele procura os que o adorem em espírito e em verdade. Não tem nada melhor do que louvar e adorar. É o melhor que nós podemos fazer quando não soubermos o que fazer. Ele não mudou. Volte a buscar, volte a clamar e com certeza
o socorro virá. Amém?